Gente, que bom estarmos aqui mais uma vez. Tem gente feliz aqui nessa manhã? Tem gente feliz aqui? Amém? Tem gente bem resolvida aqui? Tem gente bem organizada por dentro? Tem gente que gosta de ser organizado por fora, mas não consegue porque não é por dentro. Sabe, o primeiro lugar que a gente tem que ser bem organizado é aqui dentro. E se tem uma coisa que é ótima para fazer isso na nossa vida é a palavra de Deus. Quando a gente entra em contato com a palavra de Deus e quando a gente permite que o Espírito Santo ministre ao nosso coração, e não é tão difícil assim, porque ele não precisa, como na antiga aliança, ficar vindo e indo. Ele já mora dentro de nós. Na nova aliança, o Espírito Santo veio para poder residir, para poder habitar no meu e no seu coração. E eu fico pensando, e de uns tempos para cá eu tenho sido despertado para tentar entender. Deixa eu ficar aqui mais no centro, aqui, ok. Como deve ser o meu relacionamento com o Espírito Santo, porque ele é chamado de tantos nomes. Jesus, por exemplo, o apresentou como sendo o Espírito da verdade. Jesus o apresentou dizendo: olha, eu estou indo embora daqui a pouco, eu vou cumprir minha missão, vou cumprir o meu ministério, mas vocês não vão ficar órfãos, vocês não vão ficar desamparados, vocês não serão abandonados. Eu vou enviar o Espírito da verdade da parte do Pai, e Ele vos guiará em toda a verdade. Gente, isso não é privilégio de quem faz instituto bíblico. Isso não é privilégio de quem faz seminário, de quem estuda teologia. Isso é privilégio de quem nasceu de novo, de quem se tornou uma nova criatura em Cristo. E como nova criatura em Cristo, você automaticamente se torna um filho de Deus. Cara, é uma mudança de posição incrível. É uma mudança de status espiritual que você não pode imaginar. 1 João 3,1 diz o seguinte: vede com que grande amor nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você não é qualquer coisa, você é uma filha de Deus, você é um filho de Deus. E não é um filho qualquer. Eu já sei, eu conheço vários pais e mães que têm filhos, mas não tem tanto amor assim pelos filhos, porque os filhos dão trabalho demais. Quantos aqui foram filhos, não levanta a mão, tá? Mas quantos aqui foram filhos que deram trabalho para o seu papai, para a sua mamãe? Não levanta a mão, não precisa, tá? Você já foi redimido pelo sangue, já foi perdoado, essa fase difícil da sua vida já foi perdoada, tá? Mas assim, cara, a Bíblia diz que não só somos filhos amados, mas somos filhos que dão prazer. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Se Deus fosse me apresentar, Ele ia dizer assim: gente, esse aqui é o Bené, que apesar de ter nascido lá em Abadiânia, no interior de Goiás, ele é filho amado. Não importa as circunstâncias onde você nasceu, não importa se você nasceu numa família enorme como eu, que fui o 13º filho, né? E graças a Deus o último, você sabe disso, né? Deus foi bom com a minha mãe. Cara, não importa qual o seu background, qual a sua história, o histórico da sua família. Cara, sabe, tudo faz diferença a partir do momento em que você se vê amado. A partir do momento que você assume essa consciência: cara, olha só, eu sou amado, eu vim de uma família complicada, eu vim de uma situação social complicada, a minha infância não foi fácil, a minha criação não foi fácil, mas Jesus entrou na minha vida. Porque a Bíblia diz: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Gente, é simples demais se tornar filho de Deus. É só entender que Jesus veio. Jesus veio com uma missão. Alguém pode dizer assim: cara, qual foi a principal missão de Jesus? Foi a de deixar de ser filho unigênito. Porque ele era o filho único. E Deus falou: esse negócio não está bom, eu não quero só um filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Quando Jesus veio a esse mundo, ele era filho único, Guto, era um único filho. Alguém aqui é filho único? Quantos aqui são filhos únicos ou filha única? Lá nós temos um.
Aqui, outro filho único, outro filho único. Cara, você sabe que é bom ter irmãos. Não precisa ser tanto igual eu, mas é bom ter irmãos, né? Eu tive 12. A minha esposa teve 4. São a família de 5. Eu não sei quantos irmãos você tem. Cara, mas Deus quis uma família enorme. Deus falou, olha, eu preciso fazer alguma coisa lá na terra. O homem se desviou. O homem, ele perdeu o alvo, né? A hamartia quer dizer, como é que é a tradução de hamartia? Errar o alvo. O homem errou o alvo. Agora, por que o homem errou o alvo? Porque ele tinha livre-arbítrio, porque ele tinha liberdade de escolher. Você e eu temos liberdade de errar o alvo. Mas eu tenho uma boa notícia, também temos liberdade de acertar o alvo. Você não precisa de ficar errando o alvo nas suas escolhas. Nós podemos, nas nossas escolhas, acertar o alvo. E quando é que a gente acerta o alvo? É cumprindo aquilo que como é que chama a sua esposa, gente? A Viviane, meu Deus do céu, deu um branco aqui. A Viviane leu para nós, o homem faz planos. É da natureza humana fazer planos. E é bom que você faça planos. E é bom que você seja fértil em fazer planos. Não é problema fazer planos. É bom. Essa fertilidade de pensar muitas coisas que você quer conquistar, que você ainda não conquistou, uma MBA da vida, um intercâmbio cultural, um novo idioma, sei lá, um salário maior, um negócio próprio. Eu não sei quais são os planos que você tem para 2023, mas Deus é um Deus que respalda, que carimba, que abençoa os seus planos. Agora, a gente não pode ficar ansioso por conta dos planos. A gente não pode ficar estressado por conta desses planos e projetos. Mas a Bíblia diz lá em Isaías 32:8. Olha só, Isaías 32:8. Olha que versículo maravilhoso para o ano 2023. Antes de ler, diga para o teu irmão, esse versículo é para você. É para você, está falando com você. Isaías 32:8. O homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Tem uma tradução que diz assim, o nobre projeta coisas nobres. Quais são as coisas nobres que você tem projetado para 2023? Pode ser começa na área espiritual. Você quer um devocional mais intenso na sua vida? Você quer um nível de comunhão, de relacionamento com a palavra de Deus que você ainda não tem? Porque a Bíblia, ela está disponível a todos. Todos, não só os evangélicos, não só os católicos, não só aos cristãos. A Bíblia não foi escrita para cristãos, só. A Bíblia não foi escrita só para quem é religioso. Porque como nós falamos, por que a gente sugeriu o livro de Provérbios para ser lido? Porque no livro de Provérbios você encontra conselho, instruções, princípios, mandamentos para todas as áreas. Como os pais devem se relacionar com os filhos, ou criar os filhos, como os filhos devem se relacionar com os pais, como avós se relacionam com netos e netos se relacionam com avós, como o funcionário se relaciona com o chefe, como o chefe se relaciona com o funcionário, como o marido deve se relacionar com a esposa, vice-versa, como nós nos relacionamos com o perverso, como nós nos relacionamos com o sábio, como nós nos relacionamos com os vários níveis e tipos de pessoas a que somos submetidos no nosso dia a dia a relacionar. Você não escolhe muitas vezes com quem você vai relacionar. Quando você pode escolher, né, você pode dizer assim, cara, eu vou andar com quem é sábio. Eu não vou andar apenas com quem é rico. Porque tem muita gente que ganha dinheiro desonestamente. Tem muita gente que ganha dinheiro de uma forma ilícita. Tem muita gente que negocia a integridade e a honestidade para ficar rico. E essa riqueza ela não permanece. Essa não é a verdadeira riqueza. Tá? E eu estou dizendo isso profeticamente, espiritualmente. Claro que Deus quer que a sua conta bancária seja gorda. Em 2023, posso profetizar uma conta bancária ou contas? Pode ser contas? 2 contas, 3 contas bancárias gordas, abençoadas, abarrotadas de dinheiro para a glória de Deus. Você recebe, quem recebe isso, quem acessa isso pela fé. Cara, isso faz parte da prosperidade, mas não é a prosperidade. Cara, ser feliz é ser bem resolvido interiormente, é ser bem resolvido emocionalmente, é conviver pacificamente com as pessoas.
conviver com as pessoas, principalmente aquelas que são diferentes de você, principalmente com aquelas que pensam diferente de você. Você está indo para a esquerda, ela está indo para a direita, sem nenhuma conotação política, já tendo. Lucas capítulo 5. Eu quero falar sobre uma coisa hoje, basicamente. Nós estamos aprendendo a lidar com resistências espirituais. Nós sabemos que, cara, o que nos alimenta é o mundo espiritual. A terra, o que acontece na terra, o que acontece com os seres humanos é reflexo de um movimento que se passa no mundo que é invisível, que é imperceptível aos olhos naturais. Isso ficou muito claro na experiência, por exemplo, do que a Bíblia diz do moço do homem de Deus. Quem que é o moço do homem de Deus? Quem que é esse homem de Deus? Eliseu. Ele tinha um moço que era discípulo, que andava com ele. Era da escola dele, era aluno dele. E a gente conhece o nome dele por Geazi. E a Bíblia diz que houve um dia em que Geazi, ou esse moço do homem de Deus, acordou muito cedo, abriu a porta, quando ele percebeu, quando ele viu com os olhos naturais, só tinha adversários, só tinha inimigos, soldados, guerreiros do exército do rei da Síria. Estavam ali cercando Dotã, a cidade onde morava o profeta Eliseu. E ele ficou apavorado. Ele ficou apavorado, como muitas vezes você acorda apavorado, como muitas vezes você e eu, por causa das más notícias, nós dormimos apavorados, não conseguimos dormir direito. Sofremos pesadelos por causa das más notícias que vêm. Ou é uma má notícia na área econômica, ou é uma má notícia na área familiar, alguém está separando, um casamento que não está dando certo, um divórcio que está aí se avizinhando, ou pode ser na área física, algum diagnóstico desfavorável da medicina. Você é bombardeado, você e eu somos bombardeados todos os dias, com notícias que não são boas. Por isso que não há nada mais apropriado para se dizer a respeito da nossa missão, que é a de pregar o quê? O Evangelho. O que é Evangelho, gente? Vem do grego gospel, que significa boas notícias. E eu posso garantir para você, para cada uma má notícia patrocinada pelo inferno contra você, para te abater, sabe, para te desestabilizar ou instabilizar, nós temos pelo menos mais umas 10 notícias boas para te animar, para te encorajar, para te fortalecer, para renovar a tua fé, para que você não se abale, para que você não olhe as circunstâncias, para que você não se deixe levar por aquilo que você sente, ou por aquilo que vem aos seus olhos naturais. E é óbvio que o pavor veio sobre aquele moço do homem de Deus. É óbvio que ele ficou apavorado e ele voltou correndo para casa e se dirigiu ao seu discipulador, ao seu líder, ao homem de Deus, ao profeta Eliseu. E ele perguntou desesperadamente, com desespero de alma, com aflição de alma, com angústia de alma: o que faremos? Profeta, o que faremos agora? Talvez você esteja nesse lugar, onde você está perguntando: o que é que eu vou fazer da minha vida? O que é que eu vou fazer com o meu casamento? O que é que eu vou fazer da minha vida econômica, da minha vida profissional, da minha vida financeira? As portas aparentemente não se abrem, as coisas não acontecem. O que é que eu vou fazer com a minha vida acadêmica? O que é que eu vou fazer com a minha vida física, diante de tantos diagnósticos desfavoráveis da medicina? Senhor, o que faremos? Profeta, o que faremos? Eliseu, o que é que nós vamos fazer? Quantos querem saber qual foi a resposta de Eliseu para aquele homem, para aquele garoto? A primeira coisa que ele disse, e eu posso dizer para você também, porque é uma palavra profética, é uma palavra que representa o coração de Deus: não tenha medo. Não tenha medo. Não se apavore, não se aterrorize, não se intimide, não se iniba, não se encolha, não se encolha. Não permita que essa situação encolha a sua fé, porque a sua fé continua sendo o instrumento que Deus vai usar para trazer a vitória que você precisa. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Meu irmão, a vitória está dentro de você. A vitória tem um nome: fé.
A sua fé não foi uma, nem duas, nem três vezes. Algumas vezes Jesus se dirigiu a algumas pessoas e disse: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Você sabe o que vai acontecer em 2023? A tua fé vai te salvar. A tua fé que vai ser renovada na palavra. A sua fé é renovada na palavra, nos princípios. Quando você ouve, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da pregação do Evangelho, as boas novas. Mais uma vez eu vou reforçar aqui, para cada má notícia patrocinada pelo inferno, para te aterrorizar, para te pressionar, para te levar para um lugar chamado estresse e ansiedade. Para cada notícia patrocinada pelo inferno, nós temos 10 patrocinadas pelo céu. 10 patrocinadas pelo céu. E uma das boas notícias que Eliseu trouxe para o seu servo foi: mais são os que estão conosco. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele diz: mais são os que estão conosco. Caramba, onde estão esses mais que estão conosco que eu não consigo ver? Meu irmão, você não vai conseguir ver com os olhos naturais. Você vai conseguir ver, enxergar com olhos espirituais. Você vai entender que mais são os anjos que estão trabalhando a seu favor, para te abençoar, para te guardar, para te proteger, para prover todas as suas necessidades, do que os demônios que se levantam contra você. Dizem que os anjos foram criados e 1/3 desses anjos se rebelou contra Deus, seguindo Lúcifer, seguindo Satanás. Então, a boa notícia é que 2/3 permaneceram fiéis. E até onde eu sei, matematicamente falando, 2 é mais do que 1. Então, para cada demônio que tenta te azucrinar, tem 2 anjos para cuidarem dele. Esse aqui não. Esse aqui não. E não é uma questão de que o anjo tem preferência de cuidar e guardar uns e não guardar outros. Cara, eles estão liberados para guardarem e protegerem toda a humanidade. Mas às vezes o que nós fazemos é atrapalhar o trabalho dos anjos, porque a gente fica tão ansioso que a gente não consegue deixar que eles façam o serviço deles. A gente fica apavorado, a gente fica estressado, a gente fica cheio de coisas para fazer, e você vai de um lado e vai do outro, você se agita interiormente. Meu irmão, que essa manhã seja uma manhã onde você vai vencer essa agitação interior, pela palavra de Deus, pelo poder do Espírito, pela unção profética. Vença esse agito interior, porque ele não vem de Deus. Essa agitação interior, essa inquietude interior, essa aflição e angústia que tentam tomar conta de você, ela não te pertence. Diga assim comigo em fé: angústia, você não me pertence. Inquietude, você não me pertence. Aflição, você não me pertence. Embora Jesus tenha dito categoricamente que no mundo nós vamos passar por aflições. Passamos pelo fogo, passamos pelas águas. E a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7 que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, não basta apenas ouvir, tem que praticar. Será comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha, e vieram os ventos e os rios, as enchentes, e os ventos sopraram, a chuva caiu torrencialmente, e aquela casa não foi abalada. A promessa para quem ouve e pratica não é isenção de lutas. 2023 vão ter lutas. Você pode dar essa notícia boa para o seu irmão: olha, as lutas continuam. Pode dar essa notícia para o irmão do outro lado: as guerras vão continuar. O diabo vai continuar tentando te resistir. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E a boa notícia que Eliseu trouxe, para o seu servo, para o seu discípulo, o Espírito Santo está trazendo para nós: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são aqueles que lutam a nosso favor, mais são aqueles que guerreiam a nosso favor, ao nosso lado, que aqueles que pelejam contra nós. E não só em quantidade são mais, mas em qualidade, tem muito mais poder,
Um anjo tem muito mais poder do que um demônio. Os anjos estão disponíveis para servir você e a mim. A Bíblia diz lá em Hebreus 1,14 que eles são espíritos ministradores. Eles são espíritos que ministram, que servem àqueles que são herdeiros da salvação. Você e eu somos herdeiros da salvação. Você e eu somos herdeiros da vida eterna. Você e eu somos herdeiros de uma herança incorruptível, inabalável em Cristo Jesus. Cara, não perca de vista que você é filho de Deus. Vede com que grande amor nos tem amado o Pai. Se o diabo quiser usar do seu comportamento para minar a sua autoridade, você pode até dizer para ele assim: é verdade, seu Satanás. É verdade, eu andei mentindo, eu andei fazendo coisas que eu não devia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: nenhuma dessas coisas anula o fato de que eu sou filho de Deus. A autoridade que você tem no mundo espiritual, ela não deriva do seu comportamento santo, puro e irrepreensível, o que nós e a palavra de Deus recomenda. Por favor, estamos recomendando integridade, estamos recomendando santidade, estamos recomendando uma vida na luz, uma vida o mais próximo da perfeita possível, porque esta é a vontade de Deus para nós em Cristo. E esse foi o convite que Deus fez para Abraão, o seu amigo. Abraão, anda na minha presença. Senhor, mas eu estou cheio de defeitos. Abraão, anda na minha presença. Senhor, o meu comportamento não é bom. Abraão, anda na minha presença. O meu caráter ainda está deformado. Abraão, anda na minha presença, Abraão. Porque a partir do momento que você, Abraão, aprender a andar na minha presença, ter intimidade com a minha presença, os defeitos vão desaparecer. Os erros vão ser substituídos por acertos, mas não existe nenhuma esperança das trevas saírem da sua vida se você não andar na luz. E andar na luz é andar com Jesus, gente, é andar com Ele colado com a sua palavra, com a sua verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora a gente tem que andar com a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, comunhão com Deus, comunhão com a luz. Cara, imagine que aqui esteja tudo escuro. Você não precisa ficar repreendendo a escuridão. Sai, escuridão, sai, sai. Cara, é só ligar a luz ali, ó. Tem um interruptor. Pum! As trevas vão embora. A partir do momento que o pecado deixa de ser o teu alvo número 1, e Jesus se torna o teu alvo número 1. Gente, põe uma coisa no seu espírito. Quanto mais Jesus na sua vida, menos pecado. Jesus e pecado não combinam. Agora não é assim, não, eu vou vencer o pecado para poder ter Jesus. Não vai acontecer. Não vai acontecer, você não consegue. Não, eu quero vencer o pecado. Você sabe por que a gente pensa dessa forma? Porque nós herdamos esse pensamento do Velho Testamento. Na antiga aliança, para você andar com Deus, você tinha que merecer. O sistema que funcionava, regia e imperava e dominava na antiga aliança, a mentalidade que imperava era a mentalidade da meritocracia. Olha só, se você fizer o que é certo, então você vai ver. Se você fizer o que é certo, cumprir os meus mandamentos, guardar as minhas prescrições, então você vai ser cabeça e não cauda, você vai estar por cima e não por baixo. Agora, meu irmão, em Cristo Jesus não tem como mais você estar por baixo. Em Cristo Jesus, você merecendo ou não. Eu dei um exemplo aqui na semana passada e vale a pena reforçar. O que o seu filho faz para merecer todos os dias aquela caminha gostosa que ele dorme? Seu filho, que desobedece você, muitas vezes, que te confronta. O que ele faz para merecer uma roupinha boa e nova, né, sempre? O que ele faz para tomar um café da manhã bom? O que ele faz para tomar, para almoçar? Nada. Não é porque ele merece, é porque ele é seu filho. É porque ele é seu filho. Cara, o nosso privilégio não é por conta do nosso bom comportamento, o nosso privilégio é por conta de que somos filhos. Cara, eu vou dizer uma coisa ousada aqui, até para descontrair um pouquinho. Estou vendo que vocês estão bem sérios assim.
Você vai dizer para a pessoa que está ao seu lado, tá? Olha, use de humor, tá? Diga para ela assim: você não presta, mas você é filho. Eu acho que deu para entender o recado. A gente começa a prestar a partir do momento que a gente se torna filho. Mas a gente vem para Deus imprestável. O diabo acaba com a gente. Porque Jesus definiu muito bem a missão de Satanás. Ele vem para matar, para roubar e para destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Não aceite menos do que vida abundante em 2023. Não aceite menos do que vida abundante em janeiro, em fevereiro, em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até o dia 31 de dezembro desse ano. Vida abundante é a tua herança. Vida abundante é a tua herança. No teu casamento, na tua família, na tua vida profissional, na tua carreira, na tua vida financeira, na tua vida econômica, na tua vida física, biológica, orgânica. Vida abundante te pertence em Cristo como filho de Deus. Você é filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, cidadão do reino de Deus. Rei e sacerdote, rainha e sacerdotisa. É o que você é. Você sabe por que não tem como a gente estar por baixo? Porque nós estamos assentados no lugar mais alto. Estamos assentados com Cristo, que está à direita de Deus Pai. E nós aqui, a nova igreja de Ipanema está literalmente à direita de Deus Filho. A mão esquerda de Jesus está a zona norte. Coitado dos irmãos. Zona sul à direita. Ipanema. Lagoa Rodrigo de Freitas. Epitácio Pessoa 1164. Gente, que coisa tremenda. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões, Lucas 5:1, se apertavam para ouvir a palavra de Deus. Se apertavam para ouvir a palavra de Deus. Se apertavam. Não era para ouvir o Coldplay. É lindo, né? Tem gente que se aperta para ouvir o Coldplay. Tem aquela nova mania agora, Samara, aquele novo, como é que chama? Era um cara que fazia parte de um conjunto, agora ele saiu. Parece que o show dele foi adiado. Isso, Harry Styles. Harry o quê? Styles. De estilo? Harry Styles. E as multidões se apertavam para ouvir Harry Styles. Para ouvir o U2. Pô, eu amo o U2. Para ouvir o Paralamas do Sucesso. Ô, Pinheiro, qual é a sua banda preferida? Pode falar. Punk, eu sei que é punk, pode ficar tranquilo. Sem medo, irmão. Hã? Eu não sei nem pronunciar, gente. Caramba. Tem gente que se aperta para ouvir pagode, aleluia. Para ouvir sertanejo universitário. Se aperta, compra o ingresso, paga o preço. Que legal que aqui as multidões se apertavam para ouvir a palavra de Deus. Eles iam, grandes multidões. Gente, Lucas, ele foi muito meticuloso. Lucas foi quem escreveu, ele era um médico. E médico, por natureza, tem que ser meticuloso. Ele tem que ser detalhista. E ele, nessa natureza dele de detalhista, ele disse: grandes multidões se apertavam para ouvir a palavra de Deus. Então, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: a primeira e maior resistência espiritual na minha e na sua vida como filho de Deus vai ser na área da fome espiritual. Você sabe por que essas pessoas se apertavam para ouvir a palavra de Deus? Porque elas tinham fome. Elas tinham fome. Gente, eu preciso dizer para vocês que quando eu era criança, eu tinha inapetência. Você sabe o que é inapetência? Falta de apetite. Cara, eu tinha
Eu acho que era problema interno, era problema biológico, orgânico. Eu não gostava de comida. Não gostava, nenhuma. Nem carne, nem nada, filé mignon, nada. Pensa na comida mais gostosa que você já comeu na sua vida. Bacalhau feito pela dona Suédia. Não, nada, não tinha nada. Aí minha mãe me deu o quê? Biotônico Fontoura, é lógico. Os mais antigos sabem, ó. E os mais novos já estão sabendo por carona, né? E Emoção Scott, que era ruim toda a vida. Aquilo era ruim. O Emoção Scott, meu irmão precisava de fé para poder tomar o Emoção Scott. Uma escolha em fé. Eu vou tomar porque eu sei que vai fazer bem para mim. Cara, para poder... E olha, isso só foi fazer efeito na minha vida já depois dos 30 anos, quando eu fui morar em São Paulo, você acredita? O clima friozinho de São Paulo despertou em mim o apetite. Comecei a comer. Comecei a ganhar alguns quilinhos a mais por causa de remédios. Pastor, eu identifico que eu já tive mais fome de Deus do que eu estou tendo agora. Talvez se alguns de nós formos honestos nessa autoexaminação, e eu não estou dizendo isso para te condenar, não é um exame para condenação, é um exame para constatação. É diferente você se examinar para constatar do que você se examinar para te condenar. Porque se você for se examinar para ver se tem pecado, vai ter. Se você for se examinar para ver se tem alguma coisa errada, vai ter. E você vai ficar mal, porque você vai perceber que tem muita coisa errada. Mas quando você faz um exame assim, cara, estou constatando que eu já tive mais fome, eu já tive mais sede, eu já tive mais apetite espiritual do que eu estou tendo agora. E talvez outros não, outros estão no auge do apetite espiritual, estão famintos, estão sedentos de ouvir a palavra de Deus. Mas a minha oração nessa manhã é para que toda resistência espiritual que impede você e a mim e a nós como nova igreja Ipanema de ter uma real fome de Deus, de ter uma real sede de Deus, um genuíno apetite espiritual pela palavra de Deus, não é por religião, não é por doutrinas ou teologias ou escatologia, ou o que quer que seja, sabe, ouvir a palavra de Deus. A multidão se apertava para ouvir a palavra de Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus a cada dia, no seu espírito? Gente, esse simples desafio de lermos, essa simples sugestão, Lucas, de lermos Provérbios, está mexendo com a minha família. Nós temos um grupo da família, e a gente está lendo, e eles aderiram gratuitamente, eles aderiram voluntariamente. Não teve nenhuma palavra assim, assim diz o Senhor, leia provérbio ou o fogo vai comer. Não teve nada disso. Voluntariamente aderiram e estão percebendo à medida em que vão lendo o livro de provérbios do dia. Amanhã você pode começar o seu dia lendo provérbios 16, como foi dito pela Viviane. Hoje ainda tem tempo de você ler provérbios 15. Em provérbios 15 hoje Deus já falou comigo. Deus vai falar com você através do livro de provérbios. E Deus vai falar com você através da Bíblia. A Bíblia, ela é suficiente para matar a sua fome espiritual. A Bíblia, ela é suficiente para matar a sua sede, para saciar a sua sede espiritual. Mas pastor, eu reconheço, eu estou debaixo de um espírito de apatia, eu estou debaixo de um espírito de frieza, eu estou debaixo de um espírito de inapetência espiritual. E eu queria repreender isso na sua vida, porque isso é uma resistência para que você não cresça, para que você não rompa limites. Meu irmão, eu não tenho esperança. Eu, Bené Gomes, pode ser que alguém tenha, pode ser que algum coach da vida tenha alguma esperança de você crescer fora da palavra de Deus. Eu não tenho esperança e nem expectativa de crescer fora do conhecimento dos princípios e verdades da palavra. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade. E João 17:17 ele corrobora dizendo o seguinte: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que essa igreja, a nova igreja Ipanema, ame a Bíblia. Ame a Bíblia. Claro que nós recomendamos que você gaste um tempo, invista um tempo maior lendo o Novo Testamento, lendo as cartas do apóstolo Paulo, que nos dão uma visão clara das doutrinas neotestamentárias. Mas nada impede você de ir para Gênesis,
Nada impede você de ir para Êxodo. Nada impede você de ler Salmos e Provérbios e os profetas maiores, os profetas menores. Que o ano 2023 seja na minha e na sua vida um ano de mergulhar na palavra. Mergulhar na palavra. E você não depende de um método. Você depende do Espírito Santo. Cara, Espírito Santo, põe fome em mim. Eu vou te dar 2 conselhos para a gente acabar a palavra. Pastor, como é que eu faço para ter fome? 3 conselhos. Leia a Bíblia sem vontade. Você não vai ter vontade de ler a Bíblia todo dia. Leia mesmo sem vontade. Escolha ler a Bíblia. Escolha ler as cartas do apóstolo Paulo. Escolha ler Romanos. Escolha ler Gálatas. Escolha ler Efésios. Escolha. É uma decisão que você faz. Segunda coisa. Escolha andar com quem tem fome de Deus. Escolha andar com quem tem apetite espiritual voraz. Vê alguém que ama a Bíblia, vê alguém que ama a palavra, vê alguém que quer se fundamentar cada vez mais e se alicerçar na verdade da palavra e cola nele, cola nela, sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha. Diz assim: Lucas, eu vou ficar colado em você, porque eu sei que você ama a Bíblia, porque eu sei que você mergulha na palavra. E a terceira sugestão, que é o conselho que a gente já deu: faça a Nova College. Nova College é um estudo sistematizado, estruturado, que fala de toda a visão da nova igreja. Pastor Maurício Fragali, o nosso pastor, presidente. Toda terça-feira acontece lá na Barra. Mas dependendo do número de pessoas que se interessarem, nós podemos trazer para a nova igreja de Ipanema, na Epitácio Pessoa 1164. Então você vai fazer um favor hoje. Rafa, fica em pé. Rafael, se você tem desejo de fazer a Nova College, para consolidar a sua fome, para aumentar a sua fome, o seu apetite espiritual, para vencer o espírito da indiferença, da apatia, da inapetência espiritual, dê o seu nome para o Rafa. É uma vez por semana, das 7h30 às 10h15. Mas vai ser benção, obrigado. Pode dar o nome para ele. Com esses nomes nós vamos negociar com a diretoria. Vamos orar. Se for preciso, a gente até sai da doutrina e jejua, para poder... Não, o jejum faz parte, né? Tá? A gente paga o preço, como dizem aí. Vamos pagar o preço. Gente, que louvor maravilhoso nós tivemos hoje. O louvor também é consequência dessa fome, dessa sede, dessa abertura no seu coração. Fique em pé onde você está. Eu queria orar. Queria perguntar se tem alguém aqui nessa manhã que quer se juntar a Jesus e se tornar filho de Deus também como Ele. Ele veio como filho unigênito, mas o apóstolo Paulo acaba nos dando uma revelação tremenda. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o filho primogênito entre muitos irmãos. Ele ficou muito tempo como filho único. O Romeu, meu neto, ficou 5 anos e tanto como filho unigênito, reinou como filho unigênito. Aí veio o Bento, depois veio a Paris, e ele passou a ser o filho primogênito, não mais unigênito. Jesus veio para morrer, para nos substituir naquela cruz, para nos salvar, para que ele deixasse de ser o filho único e se tornasse o primeiro entre muitos irmãos. Se você não tem certeza ainda que você é um filho de Deus, você precisa receber Jesus. Não tem outro caminho. A todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder, a capacidade de se tornarem filhos. O tratamento muda, o status muda, a condição muda. O mundo espiritual vai respeitar você, não simplesmente porque você é uma criatura de Deus, mas porque você é filho, você é filha de Deus, você tem uma nova identidade, você tem uma nova natureza, você é uma nova criatura aos olhos do Pai. Você é filho, você é filha, você é herdeiro, herdeira.
Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria de receber Jesus e se tornar filho? Faz um sinal com a sua mão se você quer, aonde você estiver. Deus abençoe você, querido. Amém. Você quer se tornar filho de Deus? Amém ali. Deus abençoe você, querido. Amém. Você também. Poxa, que legal. Temos aqui 3 pessoas que levantaram as mãos, dizendo: eu vou mudar de status espiritual nessa manhã. Eu não vou continuar apenas sendo uma criatura. E Jesus disse, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda, não é a todo filho. O filho não precisa mais. A gente tem que pregar o evangelho a toda criatura, aquele que ainda não se tornou filho, aquela que ainda não se tornou filha. Ide pregar o evangelho a toda criatura, para que essas criaturas se tornem filhas de Deus e mudem de status espiritual e ganhem uma nova natureza, uma nova identidade. Eu queria que nós orássemos. Vocês 3 orem comigo. Na verdade, toda a igreja vai orar, como se fosse a primeira vez que nós recebemos Jesus, para dar apoio a esses irmãos que estão recebendo Jesus hoje, tá? Diga assim: Jesus, eu abro meu coração e te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como meu irmão mais velho. Obrigado, porque eu creio que por causa da sua morte, os meus pecados foram todos perdoados. Eu sou livre de toda resistência espiritual. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Vamos lá, uma última canção. Desperto estou, arde em mim o teu amor, meu coração é teu. Sem medo, me achego a ti e lanço em teu amor. Teu amor. Declara isso: teu amor derrama sobre mim. Teu amor derrama sobre mim. Busco tua face, és tudo para mim. Meu Jesus, és meu desejo. Tudo que eu quero é te conhecer. Teu amor derrama sobre cada um de nós nesse lugar, nesta manhã, na tua graça, Deus. Buscamos a tua face. Oh, tu és tudo, és tudo. Meu Jesus, és meu desejo. Tudo que eu quero é te conhecer mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Recebemos agora o Espírito Santo. O Espírito que nos faz ter apetite espiritual. O Espírito que gera e mantém e expande e consolida em nós a fome e a sede da palavra. Senhor, nós declaramos que esta é uma igreja que tem fome de Deus. Nós somos membros de uma igreja que tem sede de Deus, que tem um apetite espiritual renovado, revigorado pela tua palavra e pela tua graça. E essa semana seja uma semana em que a tua igreja se alimentará da tua palavra. A tua igreja se alimentará da tua verdade, Senhor. Mergulhará, Senhor, na tua verdade, para ser transformada, para ser curada, para ser liberta, para ser uma igreja madura, em nome de Jesus. Amém. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Obrigado você que participou pela internet.
Não saia sem dar um abraço, pelo menos 5, 6 pessoas, desejando uma ótima semana abençoada. Se você ainda não viu esse ano, desejo um 2023 abençoado também para ele, para ela. Valeu, até 18 horas.